95. Marcos Dantas. Olha, 7h53, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 3 de setembro do ano 2020, agora para conversar com o prefeito do município de São Fernando, Polion Maia. Polion, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Rural, bom dia, ouvintes da cidade de São Fernando, meus amigos aqui do Siridó, de Caicó. É um prazer, Marcos, mais uma vez, e quero lhe agradecer, porque vocês sempre têm disponibilizado espaço para que a gente possa dialogar e conversar com a população. É um prazer estar aqui. Prefeito, você tinha todo o direito de disputar a reeleição, né? Por que é que isso não aconteceu? Marcos, eu reforço mais ainda a sua pergunta. Além do direito, da legitimidade, eu sou um prefeito ficha limpa, sem nenhum impedimento judicial, com a caneta na mão, com os cofres da prefeitura, como a gente diz, com as burras cheias de dinheiro, porque durante a pandemia o governo federal fez chegar recursos, e aí a pergunta que fazem é por que eu não endureci o pescoço para ir para a reeleição. Para eu poder responder isso, Marcos, eu preciso arrastar 2012 para a minha história. Em 2012, eu tomei a decisão de participar da política, mas eu não queria participar da política de qualquer jeito. E olhe que naquela época, em 2012, eu era uma das pessoas mais bem relacionadas com o mundo político de Caicó. Eu era contador de todas as agremiações políticas dessa cidade. Mas em 2012 a gente tomou uma decisão, um pequeno grupo de pessoas, de fazer política de forma diferente, Marcos. E a gente foi para as ruas em Caicó, e por causa daquele desempenho eu fui convidado para ir para São Fernando. Só que o mesmo Polion de 2012, ele se encontra hoje sentado aqui na sua bancada. Fazer política diferente. Quando fui eleito prefeito, minha campanha, para o povo compreender como é fazer política diferente, Marcos, eu nos comícios entregava um microfone para a população, deixava a exposição e eu ficava em cima do palanque. Isso em 2012 ou em São 2016. Fernando? Certo. E o povo perguntava o que queria. Você imagina que tipo de campanha, que loucura um candidato fazer uma coisa dessa. Mas eu queria que o povo conhecesse não apenas o meu corpo, mas o meu espírito. E executei um governo a meu modo. Vou desmanchar aqui outra fake news que falam. Genilson Maia, que me apoiou, Paulo Emílio e sua esposa Terezinha me deram total autonomia para eu governar São Fernando. Não houve interferência? Nenhuma. Os erros e os acertos da minha gestão foram meus, porque eles me respeitaram na minha decisão de fazer o governo que eu acho que deve ser feito. Mas você ouvia eles, consultava eles? Sempre respeitava, e é tanto que eu estou coordenando essa transição, mesmo tendo direito, para poder preservar os interesses da cidade de São Fernando. Aí vamos lá, chegou 2020, eu tinha o direito. N fatores, Marcos, me levaram a tomar essa decisão, inclusive alguns por minha culpa. Mas compreenda, minha culpa que seria repetida de novo. Vou lhe dar um exemplo. Tradicionalmente, o gestor, ele faz das políticas públicas um meio de conquistar a simpatia das pessoas. Isso eu digo como o manual da velha política. Lá em São Fernando, durante esses 4 anos, eu quero que surja um são fernandense para dizer aqui nessa live que precisou ir lá no gabinete se humilhar para ter acesso, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde. E quem precisou ia nas secretarias. Então, o meu modo de governar, ele afasta as pessoas da ideia de que está devendo favor ao gestor. Então, essa foi minha contribuição negativa. Mas isso foi uma novidade para São Fernando? Foi uma novidade para o Siridó. Para o Siridó. Para a política tradicional, isso eles chamam de suicídio. Essa foi minha contribuição. Eu me afastei da população no sentido de colocar elas para ter acesso diretamente nas secretarias.
Secretaria de Obras, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, eles resolvem nas secretarias. Então essa foi... Sem precisar procurar você. Sim, porque assim, eu sou... Ou vereador. Ou vereador, ou intermediário, porque isso escraviza a população. Então essa foi minha contribuição para que, durante o percurso, surgisse na opinião popular, dentro do nosso grupo, um desejo de que Genilson retornasse. Isso foi, a gente tem pesquisa com relação a isso. Minha gestão, Marcos, a gente tem os dados, a gestão, não é Paulinho não, ela é reprovada por 25% da população. 75% da população aprovam os serviços e a gestão. Então, além de eu estar com dinheiro, além de eu estar com poder, outra coisa que eu não admito, Marcos, que aí você atrasa uma cidade, pelo fato, porque se eu quisesse dar um cavalo de pau em cima de Paulinho, de Terezinha, eu com a prefeitura dava. E com a aprovação dessa? E com a aprovação da gestão, porque aí você, com a caneta na mão, você vende a cidade, se você quiser, um projeto de reeleição. E eu me recuso a fazer isso, porque na hora que você utiliza a máquina para viabilizar um projeto seu, você destrói aquela cidade. É isso que acontece em várias cidades desse estado, é porque a classe política tem compromisso com seus projetos individuais e não com o coletivo. A cidade de São Fernando, Marcos, eu me orgulho de dizer que na minha gestão, o SUS de lá ofereceu canal para a população de graça. Canal, não era obturação não, o SUS oferecia canal dentro de São Fernando. Lá em São Fernando, Marcos, criança a partir de 1 ano de idade estuda nas escolas todas climatizadas. Isso não foi com emenda não, isso foi com economia que eu fiz. Então assim, existiu todo um contexto para que a gente chegasse e optasse. Em março, houve um evento, um acontecimento em praça pública, que foi no dia que eu decidi e entrei em contato com o Paulinho comunicando que eu não iria para a reeleição. Aconteceu uma desavença de um popular com o nosso pré-candidato Genilson. 2 amigos quase entram em vias de fato por conta de política. E aí eu, no mesmo dia, passei a noite refletindo. Quando amanheceu o domingo, o outro dia eu liguei para Paulinho, comuniquei a ele que não iria para a reeleição, que iria juntar os cacos dentro da cidade para que São Fernando, que há 20 anos vem trilhando governos de bem-estar social. Outro cartão postal que eu digo para São Fernando, que envergonha cidades como Caicó. São Fernando, de cada 100 residências, Marcos, 96 tem coleta e tratamento de esgoto. E isso foi resultado de 20 anos de gestão continuada para o bem de São Fernando. Então, quando eu vi que isso poderia criar um racha dentro do sistema, que aí era outra estratégia que eu não quero entrar para não jogar luz em determinadas pessoas, quando eu vi que poderia ter um racha dentro da cidade, e o racha destrói aquela cidade, eu dei um passo atrás, porque eu não tenho um projeto pessoal, entrei na política para fazer o bem. É tanto que 75% da população não desaprovam a gestão. Isso a gente tem documentado em dados. Recebi a semana passada das mãos de Genilson, que é o nosso pré-candidato. Então, eu com esse cuidado, primeiro, de não botar em risco todo esse ganho que a cidade teve. Segundo, por não ter projeto político de carreira. Foi quando eu abdiquei e resolvi apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito Genilson, que inclusive foi quem me apoiou. Paulinho, mas vamos aqui colocar o pingo nos is, né? Bora. Por exemplo, um gestor com uma aprovação dessa, de 75%. Da gestão, de mais de 70%. Um gestor que traz um modelo novo, né? Para uma gestão municipal, né? E que tem inclusive direito à reeleição, no fundo ele é um forte candidato a pelo menos disputar mais uma vez as eleições. Não, nada Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: então esse modelo inovador, né, que você trouxe para São Fernando, que inclusive tira de circulação o atravessador, né, tira os obstáculos da população procurar o serviço público, não interessou ao seu grupo político? Porque do ponto de vista de político, de eleitoreiro, não é um sistema tão interessante.
Não, eu não diria isso, não. Não interessou a mim comprar uma briga para me legitimar. Porque política, Marcos, cada um tem o seu interesse. Por exemplo, na hora que Genilson ouviu das ruas o desejo dele retornar, por exemplo, pode ter despertado nele esse interesse de querer dar a participação de novo. Mas se existia o interesse de Genilson voltar, então, no caso, É porque- por que esse polêmico estava dando certo? Não, é porque nós temos perfis diferentes. Vou dar um exemplo. Eu pratico o que eu acredito. E o que eu não acredito, eu não pratico. Eu não pago água e energia de ninguém. Estou dando um exemplo a você. Eu não pratico assistencialismo. Por quê? Porque eu entendo... Genilson faz isso? Hein? Genilson atende as pessoas de forma extraordinária. Vou lhe dar um exemplo aqui que eu não gostaria de ter isso na minha vida. Genilson amanhecia o dia com 20 pessoas na porta dele e ele dava atendimento a essas pessoas porque as pessoas precisavam. Isso é o jeito dele. Eu não vou condenar o jeito dele. Agora, eu não aceito isso. Agora, Você eu não faz política desse jeito? não aceito. Isso não muda a vida. Isso é a prática cotidiana de todas as cidades. Isso não transforma vidas. O que transforma vidas é você criar, por exemplo, uma educação que atraia o jovem, que ele sinta prazer de estar lá dentro. Isso é a minha visão. Então, me desculpa aqui a pergunta, você deve se sentir uma pessoa frustrada. Porque... De forma nenhuma. Não, mas eu vou concluir. Ah, Onde é que eu quero chegar? Ave Maria. Se você, não, frustrado do seguinte ponto de vista. Se você tentou, nos últimos 4 anos, ensinar São Fernando um novo jeito de administrar, e agora vai voltar para o assistencialismo... Não estou dizendo que vai voltar, não. Eu estou dizendo que no imaginário popular, foi detectado, por exemplo, que a população opta. Eu não estou dizendo que vai voltar, não. Estou dizendo que ela optou. Tem que respeitar a população. Mas você ficou triste? De forma nenhuma. É tanto que eu saí de cena. Vou dar um exemplo aqui. Genilson hoje está com a pré-candidatura. Está com a pré-candidatura de 9 vereadores. 8 estão dialogando com ele. O que eu fiz, na realidade, foi tirar o risco de jogar São Fernando no modelo que é reproduzido dentro de Caicó. Porque quem buscou me desestabilizar, defende esse modelo que é praticado dentro de Caicó pela bandeira vermelha. Vou lhe dar um exemplo, vou dar um depoimento aqui. Eu, como oficial de justiça, Marcos, eu cumpri ordem judicial dentro do Hospital do Siridó, onde eu encontrei numa sala 40 mães em pé no pé de parede sendo atendidas por um médico e chamando isso de SUS. É esse modelo que eu ia deixar entrar dentro de São Fernando. Eu entrei na política para mudar, para transformar. E dentro da pré-eleição, é tanto que eu dei um cavalo de pau. Trouxe, Genilson era de outro partido, trouxe Genilson para dentro do partido, trouxe 6 vereadores para dentro do partido e estou conduzindo o processo no sentido de me retirar de cena para que a cidade possa dialogar com Genilson novamente. Vou deixar a cidade saneada financeiramente. O transporte escolar, que era um dos problemas, viabilizei 3 ônibus, dobrei a quantidade de ônibus que tinha dentro da cidade. Os equipamentos todos em funcionamento, eu estou deixando a cidade preparada para continuar avançando. Compreendo, frustrado eu ficaria, Marcos, se eu pegasse o dinheiro da prefeitura e torrasse para viabilizar um projeto de reeleição que só interessava a mim. A maior prova é que esse modelo surte efeito, você que não abordou no assunto, não eu vou abordar, é que eu estou sendo objeto de processo na justiça para me calar. Porque quando eu dou esse exemplo maldito do Hospital de Siridó, incomoda quem faz esse tipo de política. E aí entra na justiça para me calar. Não vão calar. Marcos, os homens civilizados, os homens rudes, quando quer ameaçar o outro, é na força física. Os civilizados é na área patrimonial. Por exemplo, quando eu quero assustar Marcos, eu sou civilizado e você é civilizado. Eu não vou lhe ameaçar de bater em você, eu entro com ação para lhe intimidar patrimonialmente. E aqui eu quero dar um recado a quem pensar dessa forma em relação ao Polium. Vocês vão levar até a última peça de roupa do meu corpo, mas não vão me calar. Porque eu entrei na política, Marcos, não é porque eu preciso, não. Eu quero dar uma contribuição. Olha, em São Fernando, vou dar um exemplo de São Fernando. De cada 100 pessoas, 99 não tem plano de saúde. Depende de quê? Do SUS. Caicó é a mesma coisa, homem. Na hora que você combate, e eu bato nessa esfera, é tanto, você é jornalista, sabe do que eu estou dizendo, porque a notícia saiu no seu blog.
na hora que eu sou um portador de um novo modelo de fazer política, combato o uso da saúde como moeda eleitoreira, eu incomodo, é tanto que quero me silenciar. É tanto que depois que saiu aquela sua matéria, soldados pagos com dinheiro público, porque esse modelo de fazer política no Seridó, ele tem um manual. O líder tem uma emissora de rádio, o líder mantém um exército com um recurso público, igual o prefeito do Rio de Janeiro, e o líder, ele se utiliza de pessoas para se manter no poder, independente de como fica a cidade. Eu hoje sou portador, hoje eu sou uma voz dentro do Seridó, que incomoda, contra essas práticas, e eu não negocio minhas convicções. Olha, eu já mandei um recado para o presidente do meu partido. Me deixe em paz, me permita ser o cidadão que eu sou, com as minhas convicções, que eu não negocio minhas convicções. Eu luto, eu entrei na política em busca de um modelo que beneficie quem mais precisa e não que escravize. E aí eu estou fazendo essa referência aqui, porque eu me sinto hoje, pela prática que eu fiz, Marcos, em 4 anos, Marcos, a minha gestão, ela reformou e construiu mais de 40 açudes e pequenos açudes. E sem emenda. E na zona rural, no semiárido. Você fazer até para quem não votou em você, que é outro modelo que eu defendo, que afasta das pessoas. O primeiro assunto que eu fiz foi na casa de no sítio de um adversário. Os correligionários diziam, mas Paulinho, esse não sabe fazer política não. Seu Damião, só faltava matar esse homem. Mas seu Damião tem uma família na zona rural, que lá no cercado dele não tinha água. Eu tenho nada a ver porque ele não votou em mim. Eu vou perseguir seu Damião. Mas eles, as pessoas, Marcos, elas estão acostumadas com esse tipo de política. E aí, assim, na hora que eu fiz para o adversário, o correligionário se chateou, porque educaram ele dizendo que política é para uns e outros não. E isso é praticado em N cidades. E aí eu sou portador hoje, na minha concepção, de um modelo, creio eu, que dentro de Caicó, que é onde eu trabalho, em janeiro eu volto a ser oficial de justiça, tem um exército tentando desconstruir minha imagem, só que eu tenho para mim que eles vão perder tempo, porque como eu não negocio minhas convicções, como eu tenho uma prática a mostrar, e a longo prazo, você depois, em dezembro, eu vou pedir a vocês, você que me convidou para vir aqui hoje. Claro. Em dezembro, eu vou pedir espaço nas emissoras para fazer minha prestação de contas. Porque quem está dentro de um período eleitoral, não é bom a gente estar tocando nesses assuntos não, porque pode ser que alguém queira desvirtuar, tá certo? Mas em dezembro, quando eu for sair da vida pública, eu venho me despedir da população e fazer minha prestação de contas. Agora, Marcos, eu não sou frustrado não. Frustrado eu seria... Mas entenda o que é que eu quis dizer com a relação de frustrado, para depois você não achar que eu quis dizer que você é frustrado. Lhe frustrou, vou repetir, lhe frustrou o fato, por exemplo, de você ter, durante os últimos 4 anos, educado, por exemplo, o município de São Fernando a um jeito de se fazer política. E agora você abre mão de disputar a reeleição para apoiar uma pessoa que faz política totalmente diferente de você. A questão de frustração foi essa. Não, porque olha, como eu entendo do processo democrático, o prefeito ele não é. Então assim, o modelo que eu adaptar lá, vem outro e desmancha e faz do jeito que ele quiser. Isso aí é outra questão. Eu não tenho nada a ver com isso não. Vou dar um exemplo aqui para você ver que loucura. Você sabe com quem foi que eu briguei dentro de São Fernando? Para proteger o dinheiro, porque eu achei que estava errada a maneira como estava fazendo, com o pároco da cidade. Eu comprei uma briga com o pároco. Você imagina aí, qual é o político que tem coragem de brigar com liderança religiosa? Mas eu briguei, por quê? Porque eu entendi que eu tinha que proteger os recursos da prefeitura. Eu tinha um projeto de polícia mirim lá de 120 jovens. Eu tinha política pública para fazer. A prefeitura tinha que apoiar as expressões cívico-religiosas, tinha, mas dentro do limite que eu achava que tinha que ser. Então, assim, esse meu jeito de fazer política beneficia a cidade e ele é péssimo para mim.
E minha luta é contra aqueles modelos que é bom para os líderes e péssimo para a cidade. Você acha que nesses 4 anos você conseguiu realmente mudar São Fernando? As pessoas, por exemplo, as pessoas, não todos, claro, uma parcela de quem precisa, que usa dessa prática política, deixou realmente de, por exemplo, procurar o atravessador, o vereador, a liderança política para conseguir o exame na Secretaria de Saúde, a educação realmente melhorou, a saúde também. Você acha que nesses 4 anos você conseguiu mudar essa concepção? Dos serviços consegui. E a longo prazo, isso não vai ser hoje não, porque assim, o meu estilo, você imagina, o cara brigou com o padre, o cara já tira por aí. O meu estilo de defender o patrimônio público, ele é de tal ordem, rígido, que você termina por afastar algumas pessoas. Agora, a longo prazo, vou lhe dar um exemplo aqui de um prefeito que para mim é o maior exemplo do Siridó, que não foi reeleito, foi para a reeleição, não foi reeleito, e até hoje é citado como um dos maiores prefeitos. Rui, em Serra Negra do Norte. Rui foi um excelente prefeito para a cidade. Rui tinha convicção do que estava fazendo. Rui não queria fazer politicagem, Rui queria fazer política com P maiúsculo. A longo prazo, acredito eu, que dentro do território de São Fernando, o modelo que foi adotado de 2017 a 2020 será lembrado como um modelo bom para a população. E aí, assim, Marcos, quando eu entrei na política, eu entrei sem pretensões de ir para uma reeleição. Vou lhe dar um exemplo aqui. O próximo governador do Rio Grande do Norte só ajeita esse estado se ele entrar convicto que não vai para... Por quê? Porque você tem que tomar medidas duras. Tinha cara comissionado, Marcos, lá, que me odiava. Tinha cá comissionado que eu nomeei, que por trás me queimava todo dia, e eu suportando, porque eu não estava preocupado com reeleição, eu estava preocupado com a população. Esse camarada se chateia, por quê? Porque eu cortei as diárias. Cortou os benefícios que ele tinha. Os benefícios, o status, o poder. Eu contrariei pessoas dentro do governo, suportei calado, todo dia chegava um, Paulinho, fulano lhe esculachou. Eu disse, deixe. Cada um dá o que tem. Eu tenho que suportar esses 4 anos porque eu não estou governando para ele, eu estou governando para as pessoas simples. Político do seu estilo tem prazo de validade? Tem prazo de validade. O seu foi 4 anos? Não. Em São Fernando? Tenha calma. Político do meu naipe, na minha concepção, ele é político de um mandato só, sem a reeleição. Mas a longo prazo, ele passa a ser uma peça fundamental na política de onde ele estiver. É tanto que, modesta parte, eu digo isso porque eu não tenho emissora de rádio, quando eu venho para aqui é para prestar contas, e um simples áudio de Paulinho de WhatsApp, você é testemunho porque você está nos grupos, Marcos. Você tem que dizer o que eu estou falando. Você que é o entrevistado. Um simples áudio que eu emito hoje dando uma opinião, repercute nas redes sociais dentro de Caicó. Porque as pessoas percebem que Paulinho fala a verdade. Que Paulinho está com a verdade. Na hora que eu digo que é danoso, que é condenável o que acontecia dentro do Hospital de Siridó, isso repercute nas redes sociais. Acham que eu estou dizendo isso para querer proteger alguém. Eu estou defendendo o SUS quando eu digo isso, Marcos. Eu não estou defendendo candidato nenhum, não. Eu tenho nada a ver com candidato, são todos meus amigos. Doutor, olha, todos eles são meus amigos. Todos os candidatos, os 5 que estão aí com os nomes aí, eu não tenho nada contra eles, não. Eu tenho contra modelo. O que destrói a cidade de Caicó, na minha concepção, por exemplo, são os modelos de poder adotado. Eu tenho lá nada contra pessoa nenhuma, criatura. Esse legado de 4 anos que você deixa em São Fernando lhe credencia a voltar à vida pública ou nunca mais disputar um cargo público em São Fernando? Me credencia a voltar a ser oficial de justiça, a partir de 1º de janeiro. Agora, certamente, se suma ao meu patrimônio moral, porque Paulinho já trabalhou na Receita Federal, nunca respondi um procedimento por erro, fui contador dessa cidade, oficial de justiça, e agora como prefeito, ficha limpa. Agora, Marco, falar em negócio de ficha limpa, eu não tenho dúvida que pela a perseguição que estão fazendo, o meu futuro, ele é incerto. Eu tenho para mim que eu vou ser alvo de perseguição por quem tem poder, porque eu estou
propositadamente lutando contra esse modelo que atrasa Caicó. E esse povo tem gente dentro de órgão tal e etc e tal. E minhas contas vão andar por aí, as contas que eu digo de gestão. Eu tenho para mim que eu sou um cidadão fulminado, desse ponto de vista. Você tem medo de ser perseguido, no caso? Muito. Não. Tenho medo não, eu já estou convicto. Já disse a minha esposa que eu vou ser alvo de uma caçada, porque tem que desmoralizar um cidadão que passou 4 anos, que não aceitou negociar. Mas você deixou rastros? Não é isso não, Marcos. Vão criar alguma coisa contra você? Não. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu peguei uma cidade com 60% de limite prudencial. E já é um motivo para você ser perseguido. Vou entregar com menos do que esse limite. O que eu estou querendo dizer é que eu serei alvo de uma caçada. Por quê? Porque na minha visão, hoje, principalmente dentro de Caicó, eu sou uma voz sem poder, sem emissora de rádio, que está fazendo barulho, porque eu estou botando o dedo na ferida, em defesa de quem precisa. Zé Rubens coloca o seguinte: sou testemunha, Popó me disse que pretendia, que pretendia apenas 4 anos e falava muito desse modelo de política. Popó é seu apelido, certamente, né? Um abraço, meu irmão. Na realidade, eu tinha uma tese dizendo o seguinte: ó, quem quer ajeitar o que julga está errado, ele esteja preparado para um mandato só. Vou dar o exemplo novamente. Rio Grande do Norte só tem jeito se o próximo governador não tiver disposto de ir para a reeleição. Porque quando você está disposto a ir para a reeleição, você negocia. Hein? A vida, né? Você abraça adversários. Você negocia, você deixa de fazer o que é certo, de tomar decisões duras que tem que ser tomadas, tá certo? E aí você não resolve. O Rio Grande do Norte só vai para o jeito se aparecer um louco que tem a disposição de um mandato só. Era uma pergunta. Polion, saindo do momento político e o seu jeito de fazer política, esse modelo que poderia crescer, você saindo, não seria ser conivente e continuar a deixar essa prática viva, onde você seria um exemplo a mudar? Um abraço para nosso amigo servidor exemplar do município de Caicó. Não, porque para eu ir para uma guerra dessa, eu ia ter que fatiar, de renegociar os espaços e recursos da Prefeitura de São Fernando. Eu vou entregar a Prefeitura de São Fernando saneada, porque os próximos gestores vão passar momentos muito difíceis, Marcos, com falta de recursos. Então, se eu fosse para uma aventura dessa, eu poderia ir, porque eu sou ficha limpa, eu estou com a canetazinha na mão, eu estou com dinheiro nas contas da Prefeitura, mas eu não aceito prejudicar a cidade de São Fernando por um projeto, porque você tem que negociar, Marcos. Todo mundo sabe disso. Isso não é crime também, não. Isso é política. Política é a arte de quê? De negociar com quem está. Mas vamos aqui esclarecer uma coisa bem interessante. Você queria ir para a reeleição ou o seu sistema não deixou que você fosse para a reeleição? O sistema deixou eu ir para a reeleição. Eu tive uma conversa. Se você quisesse viabilizar, o sistema lhe apoiaria? Apoiaria. Paulinho, Genilson, Terezinha. Eu tive uma conversa com o Genilson, pedi a Genilson um prazo para eu viabilizar a minha reeleição. E aí, nesse caminho, foi quando teve esses acontecimentos e eu comuniquei que não iria viabilizar a minha reeleição. O sistema, eu era presidente do partido. Eu tinha o apoio do deputado. Eu não quis ir para a reeleição, por quê? Porque estava correndo o risco de ter um racha dentro do sistema. Mas na hora que a gente botou todo mundo dentro do partido, se eu quisesse bater o martelo dizendo que ia para uma reeleição, Marcos, todo mundo ia me apoiar. Só que não ia valer a pena. Por quê? Porque você já tinha criado um desgaste. Eu ia mentir, porque na hora que eu fui, para eu poder trazer a paz dentro do sistema, eu só trouxe a paz porque eu informei que não ia para a reeleição. Isso tem que ser deixado claro. Significa que eu não podia mais quebrar minha palavra, porque política, ela é feita de postura. A sua história, Marcos Dantas, não é esse camaradazinho aqui, gordo hoje, não. Marcos Dantas tem, vou dar um exemplo, 30 anos de história. Você é esse somatório.
Um personagem público, um político, ele é feito, e aí é onde você ganha ou perde. Você veja, vou dar um exemplo aqui, e aí eu tenho que citar o nome. As pesquisas disseram que o deputado Vivaldo Costa é reconhecido como líder de Caicó por 25% da população. 75% não reconhece ele como líder. Ele não tem como mudar isso. Por quê? Porque ele é o somatório da década de 70 para cá. Ele que construiu essa rejeição de 75% da população. Ele não tem como mudar essa questão. Ele não é esse personagem. Não adianta ele dizer hoje que vai ser diferente, porque tem uma marca de 30 anos já. Você acha que o deputado Vivaldo Costa, ele tem uma parcela de responsabilidade nessa sua dificuldade de viabilizar a sua reeleição? Enorme, enorme. Passou um ano se utilizando da emissora dele, de propriedade dele, atacando minha honra, mentindo. Foi o mesmo processo que ele fez com Fernandinho. Fernandinho, se tivesse se mantido firme, Fernandinho, na minha concepção, seria o próximo prefeito de Caicó. Mas Fernandinho era atacado diariamente, enquanto o nome dele estava vinculado a Caicó. O deputado Vivaldo Costa passou um ano me desconstruindo. E o fato de eu, Marcos, optar de ir para a reeleição, foi o cavalo de pau que eu dei em cima dele. Para não permitir que Vivaldo Costa leve para dentro de São Fernando esse modelo que atrasou o Caicó. Ponto. Eu não queria dizer dessa forma não, mas foi isso que aconteceu. Você pensa em manter o seu domicílio eleitoral em São Fernando? A partir de 1º de janeiro eu penso em sair, inclusive, das redes sociais, voltar a ser oficial de justiça, permitir, porque faz parte no meu entendimento, do protocolo, do poder, você se ausentar para deixar quem ganhar governar em paz. E como eu sou um personagem político, eu tenho que dar esse espaço para essas pessoas. Manterei meu domicílio na cidade de São Fernando e vou ser oficial de justiça. O futuro a Deus pertence. A única certeza que eu tenho é que eu, daqui a 4 anos, estarei com as mesmas convicções dentro da política. Eu não negocio minhas convicções. Agora, como cidadão comum, o que eu quero, na realidade, é continuar influindo, sendo ouvido, abrindo mentes. Eu vou dar um exemplo, Marcos, do que é fazer política diferente. Em 2012, quando eu fui participar da política, vou dar um depoimento aqui, e ontem a minha alegria estampada dentro da minha casa. Em 2012, a gente foi dialogar com a população para tentar abrir a mente dela com relação a esses modelos de fazer política. E eu visitei uma família que pedia para eu não entrar na política. Dizia, não entre não, na política não. E aí, essa pessoa, acompanhando a nossa trajetória, de 2012 até agora, tomou uma decisão, olha que coisa interessante, uma pessoa simples, do povo, de participar da política. Vilma, que foi escolhida ontem pré-candidata da candidatura de Diego Vale, uma pessoa simples, que jamais pensou, foi motivada por esse comportamento da gente a partir de 2012, Marcos. Então, assim, eu acho que eu vou continuar como um cidadão simples, talvez fora das redes sociais por um tempo, para permitir trazer uma paz para dentro de São Fernando, deixar o próximo gestor em paz em São Fernando. E eu, como oficial de justiça, Marcos, tenho que ter muito cuidado, porque eu cumpro o mandado judicial para todo mundo, para todo mundo. Então, assim, em respeito ao Poder Judiciário, eu tenho que diminuir essa minha atividade política para que daqui a pouco eu não deixe de cumprir nenhum mandado. Porque se eu ficar comprando briga com Deus e o mundo, quando chegar um mandato para Zé Geraldo, por exemplo, eu não vou cumprir não, porque ele é meu intrigado. Então, vou voltar a ser oficial de justiça, fazer aqui um registro aqui. Pessoal, eu fui prefeito durante 4 anos. Durante todos esses meses, não recebi R$1 da Prefeitura de São Fernando. Porque eu vivo do meu emprego que consegui através de concurso público. Eu optei pelo salário de oficial de justiça e, portanto, eu pagava para ser prefeito, porque eu tinha um sonho para realizar. Ok, prefeito, obrigado pela sua participação. Acho que é importante São Fernando tomar conhecimento, porque você não vai disputar a reeleição, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade.
Não, Marcos, somente agradecer. Agradecer, vou fazer isso no final do ano, mas dizer para o povo de São Fernando que para mim foi uma honra enorme. Estou saindo realizado desse mandato. Entreguei uma cidade para as pessoas carentes, para elas ter orgulho dos serviços públicos, na área de saúde, na área de educação, o esporte. Nós lá tínhamos um calendário, nós tínhamos escolinhas para 300 crianças, Marcos, de forma gratuita. 10% da população participava das escolinhas. Tive um olhar especial para a zona rural. Portanto, eu me realizei nesse mandato que vocês me proporcionaram. Agradeço de coração e espero que vocês, no ano de 2020, continuem trilhando, participando da política e tomando as mais sábias decisões. 8h28, conversamos com o Polion, prefeito lá de São Fernando, aqui no nosso Panorama 95.